Resolução 296-CSJT. Paramos no artigo 12. A quantidade de servidores lotados nas unidades de apoio indireto às atividades judicantes deverá corresponder a, no máximo, 30% do total da força de trabalho do órgão, composta por efetivos, removidos, cedidos em lotação provisória e ocupantes de cargos em comissão sem vínculo com a administração pública e, no mínimo, inciso 1, 15% nos tribunais de grande e de médio porte e, inciso 2, 20% nos tribunais de pequeno porte. Parágrafo único. Para apuração dos percentuais referidos no caput, deverão ser excluídos da base de cálculo os servidores lotados nas escolas judiciais e nas unidades de tecnologia da informação e comunicação. Artigo 13. A estrutura organizacional e de pessoal para a área de tecnologia da informação e comunicação deverá observar o disposto em norma específica do CSJT, respeitados os limites e padronização da presente resolução. Parágrafo único. A lotação de servidores observará as disposições do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 14. O número de servidores lotados nas escolas judiciais, considerando as atribuições de desenvolvimento e capacitação de magistrados e servidores dos tribunais, deverá observar os seguintes percentuais mínimos e máximos a serem aplicados sobre o público-alvo de suas ações, observada a fórmula indicada no anexo 4. Inciso 1. 0,4% e 0,8% para tribunais de grande porte. Inciso 2. 0,5% e 0,8% para tribunais de médio porte. Inciso 3. 0,7% e 1% para tribunais de pequeno porte. Parágrafo 1. A estrutura das escolas judiciais pressupõe gestão pedagógica, gestão administrativa, pesquisa e gestão orçamentária, se for de sua competência, a ordenação de despesas. Parágrafo 2. As escolas judiciais serão responsáveis pela capacitação dos magistrados e servidores do tribunal em todos os temas de formação. Parágrafo 3. Até a adequação dos tribunais às disposições do parágrafo anterior, aplica-se o percentual de 60% sobre os quantitativos calculados atribuídos no caput em caso de formação e aperfeiçoamento exclusivamente na área judiciária, devendo ainda ser ajustado o público-alvo sobre o qual incidirão os respectivos percentuais, somente magistrados ou magistrados e servidores da área judiciária, de forma a excluir servidores lotados nas unidades de apoio indireto à atividade judicante, observadas as fórmulas indicadas no anexo 4. Artigo 15. A administração dos tribunais será estruturada preferencialmente em presidência, vice-presidência e corregedoria. Parágrafo 1. Os tribunais poderão adotar, se necessário, derivações da estrutura do caput, tais como vice-corregedoria, vice-presidência judicial, entre outros. Parágrafo 2. Os servidores lotados nas unidades vinculadas à administração do tribunal devem ser considerados nas áreas de apoio direto ou indireto à atividade judicante, conforme o caso, a depender da atribuição para impulsionar ou não a tramitação do processo judicial. Parágrafo 3. Os servidores lotados nos gabinetes dos desembargadores da administração que não acompanharem os magistrados nas atividades administrativas deverão, preferencialmente, durante o período da gestão, exercer atribuições ou compor o quadro de pessoal de unidade judiciária de segundo grau. Parágrafo 4. Os tribunais deverão manter registro apartado da lotação, cargos em comissão e funções comissionadas entre as estruturas da administração e do gabinete do desembargador, que passe a exercer cargo diretivo, de modo a evidenciar a estrutura permanente das atividades das unidades da administração. Vou ler de novo 4.
Parágrafo 4. Os tribunais deverão manter registro apartado da lotação, cargos em comissão e funções comissionadas entre as estruturas da administração e do gabinete do desembargador que passe a exercer cargo diretivo, de modo a evidenciar a estrutura permanente das unidades da administração. Seção 2. Movimentação de servidores. Artigo 16. Os tribunais devem, tanto quanto possível, instituir mecanismos de incentivo à permanência de servidores em localidades que apresentem maior rotatividade de pessoal. Artigo 17. A movimentação de servidores para suprir déficit de lotação deverá ocorrer sem risco à manutenção das atividades das unidades cedentes, independentemente da área a qual vinculadas. Parágrafo 1. Nos casos de déficit em unidades judiciárias, a movimentação deverá ocorrer prioritariamente entre as unidades da mesma instância. Parágrafo 2. Para unidades judiciárias de primeiro grau, o déficit também deverá ser reduzido pela equalização da força de trabalho entre unidades do mesmo foro, preferencialmente como primeira medida de movimentação. Artigo 18. A movimentação de servidores para atender os parâmetros dessa resolução poderá ocorrer por meio de designação para prestação de trabalho remoto, observados os normativos próprios e política do tribunal, e caso as atividades da unidade de destino comportem essa modalidade. Parágrafo 1. A critério dos tribunais poderão ser criadas unidades para a lotação de servidores excedentes. Parágrafo 2. A unidade criada na forma do parágrafo anterior será classificada de acordo com a sua atividade na forma do artigo 2. Parágrafo 3. A designação de servidores na forma do caput poderá ser feita entre tribunais regionais do trabalho por meio de acordo de cooperação técnica firmado com a anuência do CSJT. Parágrafo 4. A modalidade de trabalho remoto será regulamentada em norma própria do CSJT. Seção 3. Distribuição de cargos em comissão e de funções comissionadas. Artigo 19. A alocação de cargos em comissão e de funções comissionadas nas áreas de apoio direta à atividade judicante de primeiro e segundo graus deve ser proporcional à quantidade média de casos novos distribuídos a cada grau de jurisdição no último triênio, observada a metodologia prevista no inciso 6 da Resolução CNJ nº 219 de 2016. Parágrafo 1. Os tribunais devem aplicar o disposto neste artigo, observada a alocação de cargos em comissão e de funções comissionadas nos padrões estabelecidos nesta resolução, em número suficiente para assessoramento de cada um dos magistrados de primeiro e de segundo graus e para atendimento aos processos críticos da instituição, garantindo-se a estrutura mínima prevista nos anexos 5 e 6 desta resolução. Parágrafo 2. Admite-se a margem de até 10% de diferença na distribuição de orçamento para cargos em comissão e funções comissionadas, visando evitar prejuízo à padronização das estruturas em razão de mudanças bruscas de demandas entre as instâncias. Parágrafo 3. Nos casos de déficit orçamentário para a alocação de cargos em comissão e de funções comissionadas nas unidades judiciárias de primeiro e de segundo graus, a movimentação de recurso deverá ocorrer prioritariamente entre as unidades da mesma instância. Artigo 20. As funções comissionadas alocadas nas unidades de apoio judiciário terão, no máximo, o nível FC-4. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos em que a função comissionada constitua retribuição de chefe de unidade. Capítulo 3. Área judiciária de primeiro grau. Artigo 21. A estrutura mínima das varas do trabalho, relativamente às nomenclaturas e aos respectivos níveis de retribuição dos cargos em comissão e das funções comissionadas, fica estabelecida conforme o disposto no anexo 5. Parágrafo 1. Integram o quadro de servidores das varas do trabalho
todos os servidores nelas lotados, incluindo-se os removidos, cedidos, em lotação provisória e ocupantes de cargos em comissão sem vínculo com a administração pública. Parágrafo 2. Faculta-se aos tribunais regionais do trabalho, mediante aglutinação de estruturas, visando eficiência operacional, instituir secretarias conjuntas responsáveis pela tramitação dos processos de mais de uma vara do trabalho, mantidos em separado apenas os gabinetes dos juízes de primeiro grau, titulares e substitutos. Artigo 22. Nas varas do trabalho com movimentação anual superior a 1.500 processos distribuídos, poderá ser fixado o juiz substituto. Parágrafo único. A designação do juiz substituto está condicionada à movimentação processual e, quando não se enquadrar na hipótese prevista no caput, atenderá a critério de administração do tribunal, realizando-se mediante decisão motivada do corregedor regional ou ato normativo do Tribunal Regional, respeitado o interesse público. Artigo 23. Os juízes substitutos contarão com estruturas de gabinete. Parágrafo 1. O gabinete previsto no caput contará com, no mínimo, um servidor designado como assistente de juiz, FC-5, indicado pelo juiz substituto. Parágrafo 2. Os assistentes de juiz substituto serão lotados em unidade centralizada, vinculada à corregedoria regional, quando o juiz substituto não estiver fixado em unidade judiciária nos termos do artigo 8, parágrafo 2. Parágrafo 3. A critério da Corregedoria Regional, os assistentes de juízes substitutos lotados em unidade centralizada poderão ser aproveitados em outras atividades de mesma natureza, no caso de afastamento do magistrado a que estão vinculados por mais de 60 dias. Parágrafo 4. A disponibilização do espaço físico para o gabinete do juiz substituto ficará a critério da administração dos tribunais regionais do trabalho. Artigo 24. O juiz do trabalho titular deverá designar entre os assistentes de secretaria servidores responsáveis para secretariar as audiências. Parágrafo 1. O servidor designado para secretariar as audiências preferencialmente terá formação em mediação e conciliação. Parágrafo 2. Os assistentes de secretaria com formação em mediação e conciliação poderão atuar em colaboração com o CEJUS-CS. É uma sigla, tá? CEJUSCIS. Pequenininho, assim, que é no plural. Artigo 25. Os calculistas poderão desempenhar atividades típicas da fase de liquidação do processo e outras relacionadas à análise do processo de execução. Parágrafo único. A critério do tribunal, os calculistas poderão atuar em unidades centralizadas. Artigo 26. Cabe a cada Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito de sua região, mediante ato próprio, alterar e estabelecer a jurisdição das varas do trabalho, bem como transferir-lhes a sede de um município para outro, de acordo com a necessidade de agilizar a prestação jurisdicional trabalhista. Artigo 27. Os tribunais devem adotar providências necessárias para adequação da jurisdição ou transferência de unidades judiciárias de primeiro grau, considerando critérios de movimentação processual, sociais, políticos, econômicos e orçamentários. Parágrafo 1. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho publicará até 31 de janeiro de cada ano a relação por tribunal das varas com distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por vara do trabalho do respectivo tribunal no último triênio. Parágrafo 2. Os tribunais regionais do trabalho, a contar da publicação a que se refere o parágrafo anterior, terão 60 dias para apresentar ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho as providências previstas no caput por meio de plano de tratamento voltado às referidas unidades ou fundamentos que justifiquem a desnecessidade do plano. Capítulo 4. Área Judiciária de segundo grau. Artigo 28. As secretarias gerais judiciárias cujos titulares serão retribuídos com
CJ-4 são responsáveis pela gestão dos procedimentos necessários à tramitação dos processos de primeiro e de segundo graus. Parágrafo 1. Nos tribunais com até 2 turmas, o secretário-geral da Presidência exercerá as atividades de secretário-geral judiciário, caso o tribunal não disponha dos cargos em comissão para os 2 encargos. Parágrafo 2. As secretarias gerais judiciárias serão organizadas nos níveis hierárquicos previstos no artigo 32. Artigo 29. A estrutura mínima dos gabinetes de desembargador relativamente às nomenclaturas e aos respectivos níveis de retribuição dos cargos em comissão e das funções comissionadas fica estabelecida conforme o disposto no anexo 6 dessa resolução. Parágrafo único. Integram o quadro de servidores dos gabinetes de magistrados de segundo grau todos os que neles estiverem lotados, incluindo-se removidos, cedidos em lotação provisória e ocupantes de cargos em comissão sem vínculo com a administração pública. Artigo 30. Faculta-se aos tribunais reduzir, aglutinar ou extinguir as estruturas das unidades de órgãos fracionários, transferindo suas atribuições para unidades conjuntas responsáveis pela tramitação de processos de mais de um órgão fracionário ou para os gabinetes dos magistrados de segundo grau, visando eficiência operacional. Artigo 31. A lotação das unidades responsáveis pela admissibilidade de recurso de revista será calculada conforme fórmula do anexo 7 desta resolução. Parágrafo único. A alocação de cargos em comissão e de funções comissionadas nas unidades referidas no caput será definida pelo tribunal preferencialmente em critérios similares àqueles estabelecidos para as unidades judiciárias de segundo grau.